O síndico fez um edital de convocação para poder realizar a assembleia de eleição de síndico, colocou algumas regras contrárias à convenção. Aí que vem o porém. Nessa convenção, ela limita procurações e coloca algumas outras coisas também, como ela limita que o conselho possa ser reeleito. Será que isso é cabível? Será que isso é possível? Vamos abordar esse caso aqui. Só para deixar claro, isso é um processo judicial. O que eu estou passando aqui são decisões da justiça, não é minha opinião a respeito aqui em relação a isto, tá? Então é caso concreto mesmo que aconteceu, que dispõe sobre isso, para vocês poderem estar entendendo. No caso, um grupo de moradores entrou com uma ação pelo seguinte, tá? Para vocês poderem entender aqui, ó. Aponta como arbitrariedade a exigência de inexistir restrição no CPF do condômino para concorrer ao cargo de síndico, fundamentado no fato do CNPJ do condomínio ser vinculado ao CPF. Aí o outro detalhe, ó, aponta também como ilegal a restrição em relação às procurações, que determinou permissão, tá, de apenas um voto do representante por apartamento e no máximo 3 procurações por morador. Será que isso é cabível? Pra vocês poderem entender. Então o síndico fez um edital de convocação e colocou lá para apresentar, né, se tem restrição ou não. Se tivesse restrição, não poderia concorrer ao cargo, tá? Fora isso daí, ele estabeleceu a questão de procurações no edital. Só que esse condomínio, o que acontece com esse condomínio? Ele aceita, por convenção, o número máximo de procuração de 10% de pessoas presentes na assembleia. O que isso quer dizer? Tenho 10 pessoas presentes, só aceita uma procuração. E aí? O que a justiça decidiu em relação a isso daí? Esse vídeo está um pouco mais longo, porque às vezes eu coloco algumas coisas ali sem mostrar. Que eu estou mostrando, tá vendo? No mais, alega que o réu deixou de informar no edital que o número máximo de procurações a ser aceita seria de 10% do número de pessoas presentes na Assembleia, nos termos do artigo 30 da Convenção. Vou pegar a Convenção desse condomínio. Vou colocar a Convenção para vocês terem noção. Primeira dúvida, ó. De quando que é essa Convenção? Esse condomínio, ele tem a Convenção de 75. O que fala o artigo 30 dessa Convenção? Parece que ele estava tentando já entender os tempos atuais, né? O artigo 30 fala assim, ó. Nas Assembleias Gerais, os condôminos poderão ser representados, né, somente por outros condôminos, mediante mandato escrito, salvo ou incapazes, que serão representados por seus pais, tutores ou curadores, tá? Ao síndico é defeso receber mandato para representação na Assembleia. Olha a outra vedação dessa convenção. É vedada a representação de mais de 3 condôminos por uma mesma pessoa. Então a convenção traz vedação. E de mais de 10% na mesma Assembleia, qualquer que seja o número de mandatários. Então a convenção limita a quantidade de procurações na Assembleia. Aí a discussão é assim, né? A lei não estabelece limite. Será que isso é válido? Né? Por isso que quando eu falo que estou falando sobre um processo judicial, né, porque existe o limite da lei, e não existe limite na lei, a lei não fala, só que a convenção está regulamentando isso daí. Né? Então vamos ver como que a justiça entende essa parte. Nessa assembleia, tinha 107 condôminos participando. Dos 107, tinha 39 procurações. Por essa regra, deveria ter 7. No máximo 7 procurações, de acordo com o que está aqui nos autos, tá? Então, assim, relata que foi avisado por 2 condôminos sobre a violação da regra. Mesmo assim, o síndico aceitou. Então, ele aponta que 16 procurações de subestabelecimentos eram irregulares, das 39, pois foi datado de 3 ou 4 anos anteriores, indo até o ano de 2014. Essa assembleia foi realizada em 2019, então não deveria aceitar. O que o juiz julgou aqui? Julgou procedente. Então, o que ele aponta, né? Ele coloca aqui, ó, que o edital de convocação da Assembleia, ele deve guardar simetria com o que está na convenção do condomínio e regulamento interno. Que, no caso, eles inovaram, né? Essa inovação veio quando colocaram restrição no CPF, tá? Até aí, assim, por mais que, no geral, a gente sabe que é importante você verificar se o síndico tem restrição ou não, então a gente está falando da questão de uma decisão judicial, né, que
vocês entenderam que foge da questão pessoal aqui, tem que ser decidido pela maioria. Então não adianta o síndico lá achar que aquilo é importante sem colocar para a maioria votar, de acordo com essa decisão judicial. E ele julgou procedente esse caso aqui. Então ele julgou procedente, e aí vão entrar na questão da quantidade de procurações. Lá na convenção estabelece 10% dos presentes. Então, assim, esse caso teve uma decisão anterior, antes de realizar essa assembleia, para aceitar 10% da totalidade, tá? Da totalidade das unidades e não 10% dos presentes. Ou seja, validaram esta restrição existente na convenção. Juiz de primeira instância, tá? Outra restrição também que o juiz aceitou, na convenção, ele coloca que o síndico não pode representar ninguém, né? Então, ele mantém isso daí, que o síndico não pode representar ninguém, não pode ser procurador de ninguém. Outra restrição em relação à procuração. Um outro detalhe, nessa convenção, ele estabelece que o síndico vai receber no máximo 3 salários mínimos. E aprovaram na Assembleia para ele receber 6. O juiz também entende que não pode. Então, assim, nesse condomínio, ele estabelece no artigo 14, parágrafo 2º dessa convenção, tá? Para restringir a remuneração do síndico em 3 salários. Então, o juiz ele mantém essa parte. Por que eu estou pontuando aqui? Para vocês verem que é muito importante você tentar documentar tudo, né? Que seja na convenção, em regulamento, para virar regras mesmo para o condomínio. É importantíssimo. Existe dificuldade para mudar a convenção? Existe. Tem um vídeo meu que eu postei sobre como alterar, né? Você fazer uma assembleia permanente para você poder alterar. Depois, se vocês puderem ver lá, que dá uma boa base de como pode ser feita essa alteração. O que o juiz determinou? Ele julgou procedente a ação. Então, a necessidade das procurações serem originais, específicas e contemporâneas à respectiva assembleia. Ou seja, vou fazer a assembleia em 2025, a procuração tem que ser datada desse ano e específica para a assembleia que eu estou fazendo esse ano. Proibição de reeleição de conselho, porque essa convenção proíbe conselho, tá? Que ele proíbe que o conselho seja reeleito. Então ele não vai poder se candidatar. Aí nós temos aqui, né, a proibição do conselho ser reeleito, tá? Outra coisa, limitação da remuneração do síndico em 3 salários, não pode mais do que isso, e a representação de cada unidade autônoma por um representante. A limitação de 3 procurações a cada mandatário condômino. Então, cada condômino pode representar 3 unidades. E a vedação do síndico em figurar como mandatário de qualquer condômino, porque está previsto isso na convenção. E também a impossibilidade de exigência de ausência de restrição do CPF para quem quiser concorrer para cargo de síndico. É claro, o condomínio não aceitou e recorreu para o tribunal. E o tribunal fez o quê? Ó? O tribunal ele negou, tá? Negaram o provimento ao recurso. Eu vou até pontuar para vocês aqui alguns pontos que é importante. Primeiro ponto que o tribunal coloca em relação à aprovação de 6 salários mínimos, né? Então ele coloca que é contra o artigo 14º, parágrafo 2º da convenção, que estabelece no máximo 3 salários. Ou seja, limitação da convenção e uma decisão da Assembleia que não tem 2/3. Então eles não podem alterar. Então tem que continuar sendo 3 salários. O outro é o artigo da convenção que ele fala, tá? Aqui, ó. A limitação dos condôminos representados por procuração ao máximo de 10% da integralidade do número de condôminos. Também é mera aplicação do artigo 30. Que essa colocação do juiz não tem problema, tá certo. E aqui é um ponto importante. Cumpre aos condôminos ajustarem a forma de concretizar tal limitação ou alterá-la se reputarem inconveniente. O que o tribunal está dizendo aqui? Que os moradores, os proprietários, eles têm direito de definir a convenção, né? O que melhor cumprir, né? Isso é importantíssimo. Um dos pontos, depois, o que eles fazem? Ó? O condomínio ele não concorda, então ele vai fazer o quê? Vai recorrer ao STJ. Então, o STJ, para vocês poderem entender, tem um acórdão aqui, então ele vai repetir o que foi decidido, que eu falei para vocês agora há pouco. Em primeiro momento, o STJ negou, né? Aí o condomínio foi e agravou, né, essa negativa do STJ. Por que negou? Porque para você subir alguma coisa para STJ, STF, tem umas regras específicas que não são fáceis de ser cumpridas, né? E se não cumpre, o STJ ele analisa. E nesse caso, que foi um agravo em recurso especial, né, ele finalizou em 2023, o tribunal não analisou, né, por
por questões de não conseguirem subir mesmo para o STJ, mas fica aí mais essa decisão, né, que teve em primeira e segunda instância, que fala muito em relação a limitações, para vocês poderem entender e ver a possibilidade dessas limitações, né, para você poder, às vezes, implantar no seu condomínio aí algumas situações que possam melhorar a gestão. Esse vídeo está um pouquinho mais extenso, né, eu senti a necessidade de tentar explicar, porque 3 minutos não dá para explicar muita coisa, né, mas eu fico à disposição, se tiver dúvida, manda lá pra gente, né, e em breve tem outros vídeos nossos aí.